Olá, muito boa tarde. Esta é mais uma edição do Indústria Está On. Eu sou Sandra Persen e venho trazer para vocês mais novidades do mundo da indústria. Em tudo a indústria está presente, seja na sua casa, na sua escola, no seu lazer, nos seus momentos de diversão, aquele momento que você está em casa com o pé para cima. A indústria está lá, não é isso mesmo? E hoje nós vamos conversar sobre tecnologias e certificações. Para que servem? Para que servem essas novas tecnologias? Quando se fala em inovação, o que será que as pessoas estão querendo dizer quando diz que você tem que inovar, que a sua empresa precisa inovar? Tudo isso que nós vamos discutir hoje no nosso Indústria Tá On com os nossos convidados. Denise Rezende, presidente executiva do Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado de Goiás, SIAEG, ela que é gerente sindical da Federação das Indústrias de Goiás, formada em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Católica de Goiás, com especialização em saúde pública, hematologia e mestrado em biologia experimental. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Sandra. E vamos conversar também com o professor Rolando Vargas, gerente de tecnologia e inovação do Senai Goiás, professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em engenharia de produção, mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, entre tantas e tantas e tantas atribuições. Boa tarde, professor. Boa tarde, Sandra. Obrigado. É um prazer recebê-los. Olha, gente, nossos convidados de hoje são mais do que qualificados para a gente poder falar sobre todo esse mundo que envolve a indústria. É só rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, estamos de volta. O professor Rolando perguntou, são 2 minutos? Eu, não dá tempo nem de respirar, é tudo rapidinho. Professor Rolando, esse programa geralmente ao vivo, hoje especificamente nós estamos gravando, mas ele vai ao ar ao vivo pelo YouTube. Nós estamos hoje, numa segunda-feira, dia 2 de agosto, e também estará disponível nos podcasts, nas principais plataformas de streamer, para que as pessoas possam ouvir e acompanhar e se orientar através de áudio. A gente sempre ouve falar em inovação, em tecnologia, mas, afinal de contas, de que forma que isso impacta no nosso dia a dia? Quando a gente fala assim, os profissionais hoje, dessa época pós-pandemia, precisam se inovar. O que é isso, professor? De fato, Sandra, escutamos muito falar isso e às vezes os próprios empresários não têm o entendimento de que significa isso. Inovar significa estar produzindo coisas novas e estar vendendo coisas novas, oferecendo coisas novas. Existem vários tipos de inovação, inovação disruptiva, inovação incremental. Existem inovações de produtos, de processos, mas para ser mais claro, qual é a mensagem? As empresas, se não inovam, se não buscam algo novo, se não estão sempre lançando coisas novas para o mercado, ficam para trás. Então, por isso que a empresa tem que inovar, tem que estar sempre lançando produtos novos, sempre tem que estar vendo os processos internos, melhorando os processos internos. E também as pessoas têm que aprender a ser inovadoras. E isso exige de um processo na formação do profissional diferenciado. Não é qualquer pessoa que nasce um dia e diz, eu estou inovando, se me ocorreu um novo produto, um novo processo. Existe todo um processo interno que a pessoa tem que trabalhar. Então, inovar não é tão simples assim. Requer de muitos elementos que intrinsecamente está ligado às pessoas, mas também isso se reflete em produtos, em serviços, e que se diz de fato que estou inovando quando não fica apenas numa ideia, e sim quando eu lanço isso para o mercado. Quando a pessoa que está lá agora em casa, que está nos ouvindo no podcast, que está assistindo a gente pelo YouTube, fala assim, eu quero começar a me inovar agora, o que ela faz?
Boa pergunta. Sandra, eu acho que, primeiro, existem muitos livros, muitos cursos, existem cursos disponíveis agora na internet, onde a pessoa, se de fato quer se preparar, tem que começar a ler e começar a praticar. É uma mudança, tanto comportamental quanto de ação, né? Não é simplesmente o pensamento e se tenho que partir para uma ação. E existem metodologias e atualmente temos inclusive metodologias ágeis que aceleram essa formação dessas pessoas. Então, de fato, não é tão simples assim, mas é um trabalho mais complexo do Tem que que você começar. pensa. Tem que começar, né, Denise? Denise, você é uma mulher inovadora, Denise. Eu tento ser, Sandra, mas eu estava observando o que o professor Rolando estava falando. E uma coisa que eu sempre oriento também às indústrias, quando eles perguntam, é buscar informação. Então, é importante que eles olhem também para as indústrias maiores, que eles vejam o que está acontecendo, né? Participem de feiras. Nas feiras tem várias coisas inovadoras e, com isso, eles vão abrindo a mente deles também para entender melhor o que é isso e começar a acompanhar. Principalmente as indústrias menores, elas precisam estar se refazendo, se reinventando, né? Então, essa é uma forma também de começar a ter um olhar diferente. Quando você começa a olhar para o que os outros estão fazendo, o que a outra indústria está fazendo, que tipo de produto está sendo lançado, o que o mercado está exigindo, né? Porque, às vezes, o seu produto está meio ultrapassado. Eu li certa vez um conceito que dizia que inovar é fazer coisas diferentes com os recursos que você tem. Então, nem sempre é assim, porque às vezes você tem que também ir atrás de novos recursos para poder inovar. Mas já é um começo, né? É um começo. O mais fácil é inovar gradativamente, em função daquele produto que você está produzindo nesse momento, daqueles processos, daquelas máquinas que você tem nesse momento, mas sempre estar de olho. Por exemplo, se entrarmos na área de alimentos, nós estamos vivenciando que carne, por exemplo, pode ser agora de vegetais ou de grãos. E eu posso estar imprimindo da forma que eu quiser a carne, o prato que eu quero comer nesse momento. Então, isso é uma mudança disruptiva. Isso já existe, professor Rolando? As pessoas já imprimem comida? Já existe, isso temos em alguns institutos no mundo, né? Obviamente os mais adiantados, MIT, temos os institutos Fraunhofer da Alemanha que já estão imprimindo, obviamente que é uma tecnologia que ainda custa um pouco mais cara, mas a tendência é isso diminuir drasticamente. Então, não é só inovar, mudar drasticamente aquele produto ou processo que eu tenho na minha indústria, na minha empresa, que isso pode acontecer também, mas também no dia a dia, nas coisas mais elementares que nós estamos vivendo no dia a dia, nós estamos vendo esse tipo de inovações. A gente vê que a pandemia, ela trouxe uma alteração no padrão de consumo, ela trouxe uma alteração nas relações de consumo e até nas relações pessoais, né? De que forma que a pandemia acelerou ou não esse processo de inovação, essa necessidade de inovação? Justamente ontem, Sandra, eu estava lendo alguns relatórios, informes, e tem um muito interessante que a própria Google lançou, onde ele se faz uma análise do efeito das duas ondas sobre as pessoas e sobre a economia e as organizações, mas principalmente sobre o comportamento das pessoas. Na primeira onda da pandemia, nós percebemos que as pessoas com medo se retraíram. Então, deixaram de sair, deixaram de consumir muitas coisas que consumiam e, de fato, nós tivemos um susto. Mas, na segunda onda, o comportamento foi diferente. E nós estamos percebendo a necessidade de consumo, a necessidade de contato começou a aumentar e aí se correm riscos, né? E isso está criando, de fato, processos e produtos que está forçando a inovação. Então, eu concordo contigo quando tu diz que a pandemia está forçando a inovar produtos, processos e comportamento das pessoas.
Denise, você que é gerente sindical aqui da Federação das Indústrias e acompanha de perto essas indústrias goianas, essas dificuldades que elas enfrentaram e agora novas dificuldades e também oportunidades, porque sempre que existe uma dificuldade, existe uma oportunidade. Qual que é o principal receio das indústrias hoje e qual seria a principal oportunidade para elas ao mesmo tempo? O que eu percebi, Sandra, que as empresas que cresceram durante a pandemia foi aquelas que evoluíram para o digital. Então, que começaram a vender de forma digital, que colocaram os seus produtos no Instagram, né? Que tiveram uma blogueira que estava fazendo propaganda desse produto. Então, esses aí, eles cresceram que eles não estavam conseguindo atender a demanda. Quem ficou na mesmice, ficou lá na sua indústria, dentro de casa, ele demitiu, ele está com dificuldade para se reerguer, né? Então, é esse olhar o que está acontecendo agora na sociedade, como que ela está enxergando essas relações e tentar se adaptar a elas. E aí a gente vem para o que o professor falou, né? As coisas mudaram, as relações mudaram, então a indústria precisa se adaptar. Observar o que o consumidor quer. Isso é muito importante. Na área de alimentos, você vê que tem uma tendência da população por alimentos mais saudáveis. Então, a população não quer mais consumir aqueles alimentos que, no imaginário delas, vão trazer algum mal para a saúde. E que, às vezes, nem tem esse problema, os produtos industrializados. Mas criou-se um estigma que certos produtos fazem mal. Então, a população está buscando muitos alimentos que é da área do segmento fitness, né? Então, se você vê como cresceram as lojas de produtos para quem pratica atividade física, esses pacotes que vêm, né, que você faz com médico, nutricionista, isso também ajuda a impulsionar essa tendência desse mercado. E eu acho que a oportunidade foi justamente essa, mudar o seu padrão, voltar a sua visão para o que está acontecendo no mundo digital. Todas as indústrias que fizeram isso, eles conseguiram crescer um pouco. É engraçado, porque esse aumento de consumo de produtos fitness, porque também todo mundo engordou nessa pandemia, né? Isso é verdade, isso é verdade. O home office, nesse quesito, não ajudou ninguém. Não, mas a gente pelo menos se engana, né? A gente se ilude. E outro estigma também que existe, Denise, é o que você falou agora. Muita gente diz que o alimento industrializado não é saudável, o que é uma grande enganação também, porque Sim. é o contrário. Ele é manipulado com todos os cuidados, todos os produtos são selecionados, uma fiscalização rigorosíssima, né, da vigilância sanitária. A Denise é uma profissional que cunhou a carreira dela na vigilância sanitária, né? Isso. Então, assim, tem toda a propriedade para nos dar esse alerta. Então, me responde você, Denise, o alimento industrializado, ele é prejudicial à saúde? De forma alguma, Sandra. Nós temos hoje legislações sanitárias que prevêem limites para uso, por exemplo, de aditivos, de enzimas nos produtos. É óbvio que um produto industrializado, a durabilidade dele não é a mesma de um produto in natura, né? Por quê? Porque ali ele tem conservante, ele tem vários aditivos que são adicionados. Mas esses aditivos em nada prejudicam a saúde, porque é feito antes da liberação dele, é feito um estudo de segurança e tem limites estabelecidos, e as indústrias são obrigadas a seguir aqueles limites. Para cada aditivo que ela usa, ela tem um limite estabelecido. Então, ela usa tudo dentro dos padrões que já foram feitos estudos sobre isso. Então, não tem essa questão de que, porque o produto é industrializado e ele usa aditivos, ele é um produto ruim que vai causar algum problema para a saúde. Lembra, a gente sempre tem na mídia alguma coisa relacionada a refrigerante, né? O certo aditivo causa câncer, Isso sempre vem à tona, de tempos em tempos é cíclico. E aí você explica que não, esse aditivo foi autorizado, você pode usar aquela quantidade ao longo da sua vida, por toda a sua vida, que você não vai ter problema, né? Mas daí você vem, daí 2, 3, 4 anos, volta de novo aquela mesma notícia, né? Então, você tem também essas pessoas que trabalham, eu acho, ao contrário, né? Querendo fazer com que esses produtos industrializados sejam cada vez mais demonizados. Fake news até na área de Isso. alimentos, né, professor Rolando? Professor Rolando, e de que forma que o Senai, no caso o senhor, né,
pode ajudar? Porque, por exemplo, nessa pandemia, o que teve de reinvenção, de inovação, foram pessoas que ou perderam o emprego ou tiveram que se reinventar. E muita gente que decidiu fazer uma indústriazinha de pão de queijo lá no fundo de casa. Sempre né? mais fácil, uma né, o fabriquetinha de bolo. Porque muitas pessoas pensam assim, não, se eu for montar uma indústria, é difícil, eu não dou conta. E aí a pessoa começa a ter que produzir em alta escala e acaba se enrolando. Tem que ser grande para fazer um processo no Senai, para aprender a processar alimentos, a adquirir um processo de fabricação? Não, Sandra, tem algo que é importante dizer para os empresários, né? Muitos pensam que inovar, melhorar os processos, só a indústria grande que pode fazer. Não, existem empresas pequenas que já nascem com um conceito inovador. É um conceito, é uma forma de pensar, é uma forma de agir e não é necessário que seja grande. Sobre a pergunta, o Senai, como é que aqui em Goiás se estruturou o Senai para apoiar as indústrias da área de alimentos? Nós temos um Instituto de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, onde nós fazemos ensaios, nós ajudamos as empresas com consultoria a trilhar esse caminho. Eu quero exportar, eu sou pequeno e eu quero crescer, ou não quero crescer, mas eu quero exportar um produto. Para que país que você quer exportar? E existem legislações que nós vamos ajudar a atender essas normas, essas legislações. Temos toda uma estrutura laboratorial muito bem montada no Instituto, onde podemos fazer, neste momento, análises físico-químicos, microbiológicos, inclusive a nível molecular. Já temos algumas demandas que alguns empresários estão preocupados. O grão que eu estou querendo processar tem algum contaminante? Dá para analisar a que nível de contaminação eu tenho esse grão? Nós temos condições de fazer. Nós temos vários cromatógrafos, né, de sólidos, gaseosos, líquidos, e profissionais com doutorado, com mestrado muito bem capacitados, que podem atender nesse sentido essas indústrias. Esse tipo de análise, até bem pouco tempo, não era feito no estado de Goiás? Não. Poucos lugares no Brasil que podem fazer. E Goiás agora tem essa condição. Que coisa boa. E isso é bem interessante, Sandra, porque quando eu cheguei no sindicato e que eu comecei a ter o contato com as indústrias, entender qual era a dificuldade, a dor delas, um dos problemas que nós tínhamos era esse, a análise laboratorial para determinados contaminantes. Por exemplo, se você trabalha com trigo, você tem uma legislação sobre isso, quais os contaminantes que pode ter, você tem que provar através de laudo laboratorial que aquele trigo, aquele cereal não tem esses contaminantes. Isso acontece também com arroz, feijão, qualquer produto. E o laboratório não era preparado. Então, as empresas que queriam fazer tinham que mandar para fora. E isso fica muito caro, onerava muito o produto, né? E aí acaba que as indústrias, às vezes, não fazem a quantidade de análise que talvez precise por conta de falta de laboratório. Agora, não. O Senai já tem o laboratório, o Instituto já se organizou para isso. Eu já tenho indicado as nossas indústrias para trabalharem com o Senai, tem feito programas de análise anual. E isso tem sido muito positivo, porque tem resolvido o problema, né? As indústrias têm muita dificuldade com essas questões relacionadas ao laboratório. E agora, com o Senai, com essa parceria que o sindicato, a FIEG, com o Senai, nós conseguimos resolver esse problema das empresas. Então, agora ficou mais fácil. Agora a indústria alavanca de vez aqui em Goiás. E nós estamos nos preparando para esse ano ainda temos o credenciamento perante o MAPA, que é o Ministério, né, que todas as indústrias para comercializar ou para exportar tem por lei que atender alguns ensaios que antes não eram feitos aqui em Goiás. Tem a universidade, um núcleo, um laboratório, só que o escopo da universidade é limitado. E agora o Instituto está se preparando para atender todo o escopo que o Ministério está pedindo nessa área. Então, podem nos procurar. Com certeza. O que eu sempre falo para as indústrias, Sandra, que nós estamos aqui enquanto sindicato, Senai, FIEG, para atender a indústria. A gente existe
por conta da indústria. Para isso, elas precisam nos procurar também para que a gente entenda a necessidade delas. Então, a partir do momento que ela traz o problema, traz a necessidade, a gente vai trabalhar para resolver. E é assim que foi feito com relação ao laboratório. A gente vem trabalhando num processo de 1 ano, 2 anos, né, professor, para equipar o laboratório para atender essa demanda. A partir do momento que nós percebemos essa necessidade, já começou a fazer esse movimento para a solução. Mas quando vocês falam assim, a indústria, a gente está falando de uma indústria de que porte? A pessoa que está pensando em fabricar alguma coisa, algum produto alimentício para venda, ela já é uma indústria? Não, ela só é indústria formalizada a partir do momento que ela tem a documentação. Mas isso não impede que ela já nos procure antes. Por quê? Porque nós vamos prepará-la para ela entrar no mercado já adequada. É muito difícil você, por exemplo, às vezes, eu já vi isso muito, as pessoas constroem uma empresa, constroem uma indústria, existe legislação para isso, tem fluxo adequado. Aí, quando a vigilância sanitária chega, que faz a fiscalização, está tudo errado. Aí você tem que quebrar a parede, acaba ficando mais caro. E quando você faz isso anteriormente, você já se prepara da forma adequada, você já vai preparar essa indústria dentro da legislação, então você já não vai ter problema com a vigilância para você ter o seu alvará sanitário, as boas práticas, os seus procedimentos padronizados, você já vai fazer de acordo com o seu fluxo. Então, é muito mais simples. E as indústrias, tanto micro, pequena, média, grande, nós estamos aqui para atender todas. Ótimo, olha, e eu sei que vocês estão com tanto a FIEG com o Senai, o Sindicato das Indústrias de Alimentação, também estão com um projeto muito bacana que a gente vai conversar sobre ele no próximo bloco, que é o selo do alimento confiável. É muito legal. Que mesmo. É um projeto que ele não é novo, ele já vem se desenvolvendo, mas que agora ganhou uma maturidade bem bacana. Então, agora a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco vocês vão saber como é que vocês vão chegar e identificar nas prateleiras qual o produto melhor para o consumo. É rapidinho, a gente já volta. Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do SENAI, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. E estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do SENAI e do SESI. E a gente criou o projeto FIEG Mais Solidária e distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com SENAI, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando um estado campeão. 70 anos fazendo o bem. Eles adoram descobrir, nunca param, sempre surpreendem. Seu mundo é de outro planeta. Estão aqui para aprender, mas na verdade, a gente é que aprende com eles. A ganhar, a perder, a continuar, porque é assim que os campeões fazem. E o seu lugar é nas escolas SESI. Matricule seu campeão para o 2º semestre, do infantil ao ensino médio, com aulas de robótica e mensalidades acessíveis. Escola SESI, formando campeões. Venha se profissionalizar no Senai número 1 do Brasil. O Senai de Goiás é o primeiro lugar entre os Senais de todo o país. Se você quer ser um profissional de primeira, não perca tempo. Comece agora o curso que mais combina com você e seja um profissional número 1. Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. Estamos de volta, eu sou Sandra Persen e
Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com nossos convidados, a presidente executiva do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Estado de Goiás, CIAEG, gerente sindical da FIEG, Denise Rezende, e o professor Rolando Vargas, gerente de Tecnologia e Inovação do Senai e professor da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos falando sobre tecnologias, sobre inovação e sobre certificações. Principalmente agora nós vamos falar sobre uma certificação que é extremamente importante para todo mundo, porque ela te dá uma segurança do alimento seguro, do alimento que você está consumindo na sua casa, que você fornece para a sua família. É o selo do alimento confiável. Denise Rezende, como que surgiu a ideia, como que surgiu a trajetória desse selo de alimento confiável? Então, esse selo começou lá atrás, né? Quando eu cheguei aqui em Goiânia para trabalhar no sindicato, o que nós identificamos? Identificamos uma dificuldade que tinha no relacionamento entre as indústrias e a vigilância sanitária. E aí, quando eu ia na indústria, a indústria falava mal da vigilância. Eu ia na vigilância, a vigilância falava mal da indústria. Isso quase nunca acontece. Então, eu fiquei numa situação complexa. Como todo mundo sabia que eu vinha da vigilância sanitária, então ficou assim, era como se tivesse uma cobrança. Eu tinha que dar um jeito de resolver. E, realmente, algumas situações precisavam ser cuidadas. E aí, conversando com o presidente Santo, que à época ele era o presidente do sindicato, hoje o presidente é o seu Antônio Benedito, que é o dono da Creme Mel, anteriormente foi o presidente Santo Mabel. O presidente falou assim, vamos fazer alguma coisa, um certificado, ajudar as indústrias com as boas práticas. E aí surgiu a ideia, então, de nós criarmos um selo que demonstrasse para o consumidor que aquele produto tinha qualidade. E essa qualidade era baseada em quê? Nas boas práticas de fabricação. Então, quando eu digo que um produto ele tem o selo do alimento confiável, eu quero dizer que ele segue a legislação sanitária. Então, se ele segue a legislação sanitária de boas práticas, de APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, ele segue a legislação de rastreabilidade, de alergênicos. Então, são várias legislações que envolvem o alimento, e aí eu digo para o consumidor, esse alimento, ele tem o selo do alimento confiável porque a indústria está preocupada em cumprir a legislação sanitária. Como que o consumidor vê isso? É um selo do alimento confiável que vai no rótulo dos produtos. Então, na prateleira do supermercado, o rótulo do produto tem o selo do alimento confiável. E agora ele tem uma inovação, que foi 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Cada estrela significa um nível do produto. Então, se ele tem 1 estrela só, é porque ele só cumpre a legislação básica, que são boas práticas, as análises microbiológicas. E, assim, ele é seguro para o consumidor, não tem problema algum, mas ele falta ainda alguns pilares para ele conseguir chegar no 3, na 3 estrelas. Aí, se ele tem 2 estrelas, ele acrescentou mais um nível de dificuldade, né? Ele tem mais uma legislação que ele cumpre, e o de 3 estrelas. Até o nível 4, que é quando a gente prepara essa empresa para exportação. Isso é importante destacar, Sandra, porque muitas empresas acham que exportar é muito difícil, que elas nunca vão chegar lá. E aqui a gente tem como ajudá-las, né? Nós podemos preparar essa empresa, e nós temos uma área também aqui na FIEG, que é o SIM, que ele existe exclusivamente para trabalhar com as indústrias a questão da exportação. Então, se você é indústria e pensa em algum dia exportar, procura o SIM, que eles vão te orientar quais as legislações, o que você precisa fazer, o que você tem que seguir, quais as certificações você precisa. E não é nada tão difícil assim, é bem possível. Esse selo ele é conseguido através de um processo que é conduzido pelo Senai, inclusive. Quando eu cheguei, eu vi o potencial desse selo, né? E o CIAEG, principalmente a Denise, ia conduzindo. E nós achamos que o Senai podia participar mais e ajudar as indústrias a ter esse selo. Então, o Senai prepara as empresas para que o CIAEG ateste, certifique que aquelas práticas estão ocorrendo da melhor forma. Mas o que também nós fizemos em função da pandemia, e onde nós tínhamos esse receio de ir pedindo um delivery ou indo num restaurante, foi ampliar o selo para a área de alimentação também, para serviços de alimentação. Ou seja, o Senai ajuda as empresas, não só indústria neste caso,
pode ser restaurante, pode ser um hotel, pode ser delivery, cozinha industrial, cozinha né? industrial, para que atenda estas normas da legislação. Então, quando nós imaginamos assim, eu vou pedir um delivery e quando chegar eu queria ver o selo naquela minha comida, naquele transporte, porque isso vai me dar segurança daquele alimento que eu estou consumindo. E aí esse selo atesta a segurança do alimento desde da chegada da matéria-prima, da manipulação do produto até a entrega, seria isso? Essa é a proposta. Estamos em fase de implementação, até a Denise pode explicar melhor, né, como é que nós temos trabalhado e quais são as parcerias que nós temos construído para tornar isso mais acessível às empresas do serviço de alimentação. Então, como eu te falei antes, a gente trabalha com foco nas boas práticas. Quando você fala em boas práticas de fabricação, existem etapas já pré-definidas que você precisa cuidar, né? Tem pontos críticos nessa etapa de produção. Então, vamos supor, desde a chegada da matéria-prima, eu preciso começar a observar e seguir as normas para receber essa matéria-prima. Então, essa matéria-prima é certificada? Qual a garantia que eu tenho que essa matéria-prima tem qualidade? A qualidade que eu preciso para produzir o meu alimento. E eu sempre falo que não existe matéria-prima ruim e produto final bom. É muito difícil você pegar uma matéria-prima ruim e transformar ela num alimento bom. Não tem, porque você não vai conseguir atingir os níveis necessários para você falar que esse alimento é bom, que ele é seguro, né? O que é alimento seguro? É aquele alimento que não vai causar nenhum dano à saúde do consumidor. Então, eu não espero consumir um pão de queijo e ter uma diarreia por conta desse pão de queijo que eu comi. Então, o alimento seguro é esse que eu vou consumir e ele não vai me causar nenhum problema. Então, para que eu tenha um alimento seguro, eu preciso de uma matéria-prima adequada, eu preciso seguir as normas de higiene, eu preciso seguir as normas de segurança, de EPI, né, que é equipamento de proteção individual. Então, a gente tem tudo isso. E é observado. Quando nós vamos fazer a auditoria para o selo, ou prestar uma consultoria para a empresa, para prepará-la para o selo, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos observar como é que o que ele faz, e aí, olha, aqui você tem que fazer isso, nós vamos ensinar, a gente vai dar aula, vai trabalhar com ele, pegar na mão dele. Falar, olha, esse aditivo que você está usando, ele não está permitido para esse tipo de produto. Então, os aditivos permitidos são esses, os limites são esses. Então, de que forma nós vamos trabalhar junto para que seu produto seja bom, para que seu produto seja considerado confiável? Agora vamos fazer a pergunta que todo mundo deve estar se coçando para saber. É caro? Vale a pena? O que o industrial, a indústria ganha? O que vem de valor agregado junto com essa certificação? Sandra, não é caro. Sabe por quê? Porque o preço que é cobrado é um preço módico para que você tenha segurança de colocar no mercado um produto que não vai ter problema para ninguém. E logo os consumidores vão reconhecer nesse produto um diferencial, que é a qualidade. Então, assim, preço, não há de se falar nisso, porque também depende do porte da empresa. Tem, por exemplo, micro e pequena empresa é subsidiado pelo Sebrae, então ele paga um valor muito, muito pequeno. Eu acho que o preço é a última coisa que nós temos que pensar nessa questão relacionada ao selo do alimento confiável, porque o mais importante é você adequar a empresa, colocá-la dentro das normas sanitárias e evitar problema para a empresa e para o consumidor. Porque o empresário evita multa, sim, evita dor de cabeça e evita prejudicar o cliente, evita arranhar a imagem do produto dele. Muitas vezes um produto que está nascendo naquele momento. Não é isso? A gente está caminhando já para o final do programa. Passa rapidinho, né? 40 minutos, 45. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso telespectador, internauta e quem está ouvindo pelo podcast em relação a tudo que foi dito hoje. O Senai, de que forma, professor Rolando, que o Senai pode ajudar esses empresários industriais que estão aí meio perdidos nessa pandemia agora, sabem que tem que inovar, mas não sabe como, sabe que tem que investir em tecnologia, mas não sabe em que. Conta pra gente. Ótimo, Sandra. E é bom falar porque o Senai, nesses anos, que já são mais de 70 anos,
tem ajudado as indústrias fortemente na formação profissional. O Senai nasceu para formar profissionais para atender a indústria. Só que em 2012 já começamos com um trabalho nos preocupando. Só a formação de profissionais não é suficiente. As indústrias precisam ter uma estrutura que ajude a inovar, que ajude a adquirir as tecnologias com maior segurança. E por isso que agora nós temos outro braço. Então, além da formação profissional, o Senai tem a parte de serviços de tecnologia e inovação. Nós temos uma rede de institutos no Brasil muito grande, mais de 80 institutos. Alguns são de inovação e outros são de tecnologia. Existe uma diferença aí, mas aqui em Goiás nós temos 2 institutos que fazem ambas coisas. Nós prestamos serviços para as indústrias, tanto de metrologia, como nós estamos falando, esse exemplo do selo do alimento confiável. Fazemos ensaios, verificamos se o produto está correto. No segundo nível do selo, nós temos condições de ver a rastreabilidade. Para isso, nós fazemos análise da matéria-prima, do processo. Nós temos controle de alergênicos. Para isso, nós temos procedimentos, métodos e também todo o aparelho necessário para garantir que essa indústria, e agora uma empresa de serviço, né, está realizando. Mas mais do que isso, nós podemos ajudar também a empresa a pegar da mão e ajudar ele a inovar. Nós temos 2 institutos, temos um de alimentos e bebidas e outro de automação. Nesse instituto de automação, ajudamos as empresas a ir para a indústria 4.0, algo que está em moda. Também é algo que o empresário acha que é um bicho de 7 cabeças. E nós estamos estruturados nesse Instituto de Automação a pegar da mão esse industriário e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa simples, é uma fácil e que é gradativo também. Eu tenho que melhorar meus processos, tenho que cuidar do consumo de energia, tenho que começar a automatizar, tenho que controlar os meus indicadores, tenho que partir para a automação, tenho que partir para a inteligência artificial. Esse é um processo. E esse já vale até um outro programa, né, do professor Rolando? A gente pode fazer depois um outro programa só para falar sobre esse processo de como entrar para a indústria 4.0. Ótimo. Mas finalizando, Sandra, as pessoas precisam ser inovadoras. As indústrias precisam inovar. Nós podemos ajudar vocês. Ótimo. E entra lá no site do Senai, tem cases de sucesso, tem depoimentos, tem como conversar, entrar em contato com a equipe do professor Rolando para você ter todas essas informações. Denise Rezende, quem quiser se interessar, ter mais informações sobre o selo do alimento confiável, como que entra em contato, como fala com você, procura o sindicato? Então, Sandra, antes de falar do selo, eu só queria fazer um alerta ou convidar as indústrias a participarem mais dos seus sindicatos, conhecerem os sindicatos. Gente, o sindicato ele existe para fazer defesa de interesse daquele segmento. Se você não participa do seu sindicato, naturalmente ele não vai entender qual que é a sua dor e não vai ter como trabalhar para te ajudar. Então, hoje, nós temos 35 sindicatos na Federação das Indústrias. Cada sindicato ele é responsável por um tipo de segmento. Nós temos o sindicato da alimentação, por exemplo, do arroz, tem o sindicato do açúcar e álcool, tem sindicato de oficinas, tem sindicato de vestuário. Então, assim, eu poderia citar os 35 aqui. E cada um faz a defesa. Além disso, nós temos dentro da federação também conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho Tributário, Conselho Legislativo. Cada um desses conselhos está trabalhando para resolver esses problemas relacionados à tributação, que é uma dor de todas as empresas. Legislativo, sai uma legislação aí hoje que vai impactar na indústria toda. E aí, se você não vem atrás, não fala, porque às vezes é a situação específica de um nicho de empresa, mas você pode defender o interesse dela. Então, nós estamos aqui para isso. Então, eu queria fazer esse destaque para que as empresas busquem os seus sindicatos, para que a gente possa ajudá-los, inclusive acessando o Senai. O sindicato faz esse trabalho também. No Sindicato da Alimentação, nós não estamos trabalhando junto com o Senai para o selo do alimento confiável, os outros sindicatos também fazem isso. E para você adquirir o selo, se você se preocupa
preocupa com a qualidade do seu produto, se você quer adquirir o selo, pode nos procurar. Nós temos o site no ciaeg.com.br. Dentro do site da FIEG, você também encontra o site do CIAEG, Destaque para o Alimento Confiável, ou pode procurar diretamente o SENAI, também o Instituto de Alimentos, que eles vão falar, vão atrás sobre a questão do selo do alimento confiável. Excelente. Essa questão do sindicato ela é muito importante, Denise, porque todo mundo fala, né? A união faz a força, a união faz a força, e o sindicato é justamente isso. É a união de forças para que vocês conquistem, porque a vitória de um é a vitória de todos. Sim. Né? A conquista de um é a conquista de todos. É assim na indústria, é assim agora na pandemia, que um cuidando de si cuida dos outros. Isso. Então, eu acho que essa é a mensagem para tudo. Para tudo. Hoje em dia, a gente já está aprendendo a viver em sociedade, literalmente. E esse foi mais um programa A Indústria Tá On. Gostou? Deixa seu like, indique para um amigo, distribua pelo WhatsApp, pode fazer propaganda, a gente vai gostar, a gente está aqui para isso, tá? Quer sugerir algum tema? Coloque aí para a gente na mensagem, vamos olhar com carinho, vamos tentar atender da melhor forma. Esse conteúdo também está disponível no podcast A Indústria Tá On nas principais plataformas. Na próxima segunda-feira estaremos de volta, dessa vez sim, ao vivo, já para poder interagir com todos vocês. Eu sou Sandra Persen e estarei sempre à sua disposição para discutir os melhores assuntos da indústria, trazer novidades para você e aprender também, por que não? Não é não? Sempre. Então, até mais. Uma boa tarde a todos e até a próxima segunda.